Tá gravando aqui, né, Sérgio? O coisa aqui para gravar tá gravando, né? Doutor, aqui já tá pronto. É, só agora tem. Vamos dar um 10 minutos de tolerância? Eu acho que começa no horário. Acho que sim, porque o horário tem que começar no horário, né? Horário, né? É. Você mandou para mim aqui, ó. Boa noite a todos. São 18h30, nós vamos iniciar então a aula de atualização em glaucoma, do diagnóstico e tratamento. Durante essa aula, eu quero destacar que em alguns slides eu coloquei o endereço da Sociedade Brasileira de Glaucoma, que vem fazendo um trabalho incrível na parte de campo de visão, cursos gratuitos, são 3 módulos, no qual é possível se aprofundar no assunto, porque o objetivo da aula de hoje é uma visão geral para o médico, então, generalista, de novidades eventuais que surgiram recentemente. Em algumas fotos, eu obtive através dessas aulas online, e agradeço, então, a todos que forneceram as fotos para que eu pudesse realizar essa apresentação. Então, começamos com a definição de glaucoma. O que é glaucoma? Glaucoma é uma neuropatia óptica caracterizada pela degeneração progressiva das células ganglionares da retina e alterações características da cabeça do nervo óptico, levando ao comprometimento da visão. A questão das células ganglionares da retina vem sendo muito estudada e explorada, porque observou-se em trabalhos mais recentes que essas células sofrem primeiro na doença glaucomatosa. Então, pacientes que apresentam exames de campo de visão ainda normais, quando se analisa a camada de células ganglionares, onde a sua maior concentração encontra-se na mácula, já é possível observar baixa dessa contagem do número de células, chegando ao objetivo principal, que é o diagnóstico mais precoce da doença. A neuropatia, como se bem sabe, se desenvolve na maioria das vezes secundária ao aumento da pressão intraocular. Porém, sabemos que este não é um mecanismo isolado da lesão neuronal. A ação isquêmica oxidativa também está presente ao dano celular. O desenvolvimento da apoptose celular, termo esse muito usado no estudo da doença glaucomatosa, por definição, uma morte celular programada e organizada. Lembramos que o glaucoma é a segunda causa de cegueira irreversível no mundo, sendo então de extrema importância pesquisas que nos esclareçam o motivo de ocorrer essa apoptose celular. Nesse desenho esquemático, temos como que funciona a apoptose celular. Ela é uma morte celular, porém uma morte celular controlada, organizada. Não se gera uma reação inflamatória, como, por exemplo, uma morte celular causada através de um trauma. Sabe-se que
se aumenta o influxo de cálcio intracelular e isso desencadeia uma série de processos oxidativos, levando à morte da célula. E a apoptose celular, ela funciona em gatilho. Depois de ser estimulado o evento inicial, mesmo que se cesse o dano causador da apoptose, ela continua ocorrendo. Isso a gente observa em glaucomas mais avançados, que mesmo com pressão controlada, a doença do paciente ainda progride. Alguns estudos muito interessantes conseguiram realmente exemplificar como isso acontece. Essa foto esquemática da via óptica, só para relembrarmos, né? Sabemos que toda a via óptica que contempla desde a saída da retina, nervo óptico, onde ocorre a defussação das fibras nervosas nasais, trato óptico, corpo geniculado lateral, radiações ópticas e lobo occipital, toda a via óptica, em alguns trabalhos que eu vou citar, foram demonstrados que as células ganglionares, elas sofrem a morte por todo o trajeto. Então, não é uma doença somente do nervo óptico. Inclusive, existem alguns cientistas que acreditam numa associação muito grande entre Alzheimer, doença de Parkinson, relacionada à doença glaucomatosa. Lembrando da anatomia do nervo óptico, aquela regra que aprendemos na época da residência, o ISANT, né? Inferior, superior, nasal e temporal, onde começa o dano glaucomatoso? Nas fibras nervosas inferiores, depois superiores, depois nasais e temporais. E isso se projeta nos achados de campo de visão. Sabemos que as primeiras células, as células mais vulneráveis, são então as inferiores, que no campo de visão, como todos sabemos, se projeta na região superior, causando o famoso escotoma de Bigère. Então, quando analisamos o nervo óptico de um paciente suspeito, uma especial atenção nessa região, tanto a zona inferior como a zona superior, temos que estar mais atentos a danos e alterações estruturais nessas áreas. Lembrando ainda de toda a via óptica e que a doença glaucomatosa ela não se concentra somente no nervo óptico, esse trabalho demonstrou uma análise do corpo geniculado lateral, trabalhos feitos em primatas, onde se aumentou a pressão intraocular dos primatas e após fez-se uma análise histológica do tecido, onde observou-se que havia magno celular, teve uma diminuição muito importante nas células ganglionares, ou seja, uma comprovação realmente que o dano, essa correlação com a apoptose celular, ela se prolonga por todo o trato óptico. Existia um paciente que tinha um glaucoma extremamente assimétrico entre os olhos, ele morreu de causas naturais e os pesquisadores fizeram um exame pós-mortem nesse paciente e se observou o quê? Que no olho que tinha o nervo óptico mais preservado, toda a via óptica do paciente, inclusive, além do nervo óptico, o corpo geniculado lateral e o córtex visual, tinha um trofismo celular muito mais urgente do que o lado do glaucoma avançado, ou seja, realmente trata-se de uma doença que sugere o comprometimento de toda a via óptica. E até mesmo alguns exames estruturais mais modernos, como essa ressonância magnética estrutural, é possível demonstrar que a estrutura do corpo geniculado lateral com um tamanho esperado, normal, comparado ao corpo geniculado lateral de um paciente com glaucoma. Falando sobre a classificação do glaucoma,
Sabemos que o glaucoma, quanto à sua etiologia, ele pode ser primário ou secundário. Causas primárias do glaucoma, em 55% dos glaucomas presentes, são os glaucomas primários de ângulo aberto. Em segundo, com 22%, os glaucomas primários de ângulo fechado, e os demais glaucomas ocupam os outros lugares. Tem aqui por destaque algumas características relacionadas aos glaucomas primários. Por exemplo, o pseudoesfoliativo, o pigmentar, o relacionado ao alto míope e o juvenil. Esses glaucomas, eles merecem uma atenção toda especial, porque são glaucomas que eventualmente podem evoluir de uma forma muito mais agressiva e rápida do que um glaucoma primário de ângulo aberto. O glaucoma, principalmente do alto míope, é um glaucoma que tende a ter uma agressividade maior na evolução da doença. E o juvenil, por começar muito cedo na vida do paciente, são anos pela frente controlando a doença, também merece uma atenção mais especial por nossa parte. Quanto à semiologia do glaucoma, atualmente nos valemos da retinografia, paquimetria, gonioscopia, campimetria, o OCT de nervo e mácula e o OCT angiography ganhando espaço na investigação diagnóstica. Coloquei em destaque no campo de visão a estratégia 10-2. Sobre estratégias, só lembrando que os campos de visão eles podem medir, dependendo da abrangência da campimetria, 30 graus centrais, 24 graus centrais ou 10 graus centrais. O 10-2 vem ganhando muito espaço nas investigações campimétricas, por ele conseguir mostrar defeitos que muitas vezes no campo de visão 24-2 ou 30-2 não aparecem. Mais à frente vou demonstrar numa imagem exemplificando o que eu citei. Em relação à retinografia, que ainda é o padrão ouro para acompanhamento do glaucoma, se faz muito importante, por exemplo, numa criança suspeita de glaucoma, muitas vezes a criança ela não tem uma idade ainda de realizar um campo de visão. Nós sabemos que o OCT, o banco de dados, é para pacientes além de 18 anos de idade. Então, muitas vezes o que temos em mãos no paciente suspeito é uma boa foto do fundo do olho. Isso ajudará muito no futuro saber se esse paciente realmente está evoluindo com perda de células ou não. Nós temos aqui uma fotografia que mostra, então, a baixa de células nervosas da camada de Henle, né, que a gente chama de Reut. Nós temos nessa outra foto uma paciente que veio em consulta de rotina e foi observada, então, essa hemorragia, que é sinal característico de um glaucoma descontrolado. No caso especial dessa paciente, é uma paciente portadora de glaucoma de pressão baixa, desde que o nervo óptico começou a apresentar um aspecto diferente na biomicroscopia e foi-se realizada a investigação mais criteriosa do caso, em nenhuma de suas consultas a pressão intraocular passou de 16. Uma paciente que tem uma paquimetria, uma medida de espessura corneana normal, de 540 micras, e que tem, somente de história pregressa, uma hipertensão arterial sistêmica descontrolada, que usa 3 medicamentos para controlar. Aqui lembramos da importância do eventual efeito dos inibidores da ECA na piora do quadro do glaucoma de pressão normal. Nesse sentido, temos que trabalhar juntos aos cardiologistas, buscando o mapa pressórico do paciente, vendo se o paciente não tem hipotensão noturna. Temos que avaliar também se esse paciente tem um controle adequado da pressão, não está sendo submetido a uma supermedicação. Os inibidores da ECA
tem alguns trabalhos demonstrando uma diminuição da perfusão sanguínea para a cabeça do nervo. Então, mesmo pacientes com pressão intraocular controlada, apresentando progressão da doença glaucomatosa. Falando sobre a paquimetria, como eu já citei, a paquimetria, a espessura média na população brasileira é 540 micras. Todos sabem da importância de se fazer o exame de paquimetria no paciente suspeito de glaucoma ou glaucomatoso. A gente pega muito em consultório pacientes com glaucoma já no estágio avançado, por ser possuidor de uma paquimetria fina, e a medida de pressão intraocular do paciente às vezes fica na casa do 16, 15, não chama atenção. Às vezes quem está examinando não tem muita intimidade em conseguir julgar os aspectos do nervo óptico. Então, é um dado muito importante e relevante para se levar em conta. A pressão média da população brasileira, a pressão média intraocular da população brasileira é de 14 milímetros de mercúrio, com uma variação de mais ou menos 2. E aqui temos que lembrar a questão de algumas alterações corneanas que podem mascarar de forma importante a real aferição da pressão, como, por exemplo, pacientes portadores de ceratocone, pacientes pós-cirurgia refrativa, já fizeram crosslink, anel. Então, assim, todas as situações corneanas que já mudaram cirurgicamente ou por conta de uma doença, a espessura ou até mesmo a consistência natural da córnea influenciam na real pressão intraocular aferida. Aqui cabe também um adendo em relação aos vários dispositivos para se medir a pressão. Sabemos que até hoje ainda o aparelho de eleição é o tonômetro de Golden do consultório, né? Os outros tonômetros que podem agilizar bastante a nossa vida, como o Tonopen, a Puff, eles têm um índice de erro bastante grande e, infelizmente, não se conseguiu em nenhum modelo de tonômetro se compensar, baseado na paquimetria, a real aferição da pressão. Então, ainda o tonômetro de aplanação é o padrão ouro para a medida da pressão intraocular. Sobre a classificação angular do glaucoma, basicamente podemos dividir em ângulo aberto e fechado. O ângulo aberto acontece quando mais de 2 quadrantes são acima de 45 graus. Mas eu achei muito interessante colocar uma classificação que eu achei didática e que tem uma relevância clínica, falando mais focado nos glaucomas de ângulo fechado. Então, toda vez que a gente pega um glaucoma de ângulo fechado no consultório, pensamos, né? Será que temos que fazer a iridotomia? Como esse glaucoma, será que ele está levando a um fechamento angular? Então, na classificação do glaucoma de ângulo fechado, se o paciente tem 180 graus ou mais da malha trabecular não visível à indentação, ele tem uma suspeita de fechamento angular. Se, além desses achados, ainda acontecem sinéquias, marcas de crises glaucomatosas antigas, ele pode estar tendo crises subagudas. E se torna um glaucoma primário de ângulo fechado quando os achados angulares são semelhantes ao previamente descrito, porém já existe um dano glaucomatoso ao nervo ou à camada de fibra nervosa com alteração de campo de visão. Sabemos que a iridotomia laser ela está indicada classicamente quando o paciente já teve uma crise angular em um dos olhos, se faz nos 2 olhos, né? Mas, dependendo do achado angular de alguns pacientes, às vezes a gente amplia essa indicação, a idade que o paciente se encontra, uma série de fatores que individualizamos caso a caso. Voltando à questão do exame de campo de visão, aqui eu destaco no final da página um curso muito interessante que está disponível a todos que têm interesse a se aprofundar em relação ao exame do campo de visão, que é bem didático e bem detalhado, acho que vale muito a pena, tanto na parte de campo de visão, como na parte de tomografia óptica coerente, em quem tem interesse em se aprofundar.
Mas nessa imagem eu tenho aqui à esquerda um campo de visão 24:2, eu prefiro 24:2 ao 30:2 por ser mais rápido, menos enfadonho ao paciente, e aqui à direita eu tenho um campo de visão 10:2 do mesmo paciente do mesmo outro. Esse overview, que é a sequência seriada de vários campos no decorrer do tempo, a gente observa que aparentemente está havendo uma piora, né, dessa pequena mancha, desse pequeno escotoma em relação ao exame anterior. Quando olhamos com uma lente de aumento, os 10 graus centrais, a gente vê que esse escotoma, ele aparece de forma muito mais clara, né? Então, o campo de visão 10:2, ele nos auxilia em muitos casos, porque quando a gente olha esse campo, a gente pensa, será que é glaucoma? É um glaucoma inicial? Não, é um glaucoma que a gente já considera severo, pois o defeito glaucomatoso, apesar de pequeno, ele está muito próximo da região de fixação foveal. Então, o tratamento desse paciente, consequentemente, tem que ser mais agressivo. Quando a gente classifica a doença glaucomatosa baseada na campimetria computadorizada, eu costumo trabalhar com o campímetro Humphrey, e nós definimos como uma doença inicial, quando o mean deviation é o desvio do que seria o normal, do que seria o padrão de normalidade para aquela pessoa. Em menos 6 decibéis, moderado é de menos 6 decibéis a menos 12, avançado de menos 12 decibéis a menos 20, severo acima de menos 20, e o glaucoma terminal, o paciente não tem visão suficiente para realizar. Lembrando aqui que sempre quando analisamos tanto o exame de campimetria computadorizada, como também o exame de OCT, é muito importante avaliarmos se esse exame é confiável, né? Como eu avalio a questão da confiabilidade do exame? Através desses índices superiores à esquerda da tela. Se o paciente está tendo perda de fixação, se o paciente tem muito falso positivo ou falso negativo. Às vezes acontecem campos de visão extremamente alterados, mas que o índice de confiabilidade é muito baixo. Então, nós não podemos nos posicionar de forma definitiva sobre um exame que não é confiável. O correto é sempre repetir o exame nessa situação, e mesmo que o primeiro exame seja relativamente confiável, para eu fechar um diagnóstico de glaucoma pela primeira vez, eu gosto de ter um segundo campo mostrando o mesmo defeito para eu conseguir realmente classificar a doença como estando presente nesse paciente. Em relação à tomografia de coerência óptica, um exame ainda que encontramos uma dificuldade tremenda de liberação pelos convênios, mas que a gente não fala em tratamento de glaucoma, acompanhamento de glaucoma, sem junto o exame de tomografia de coerência óptica. Esse exame, a interpretação desse exame também como exame de campo de visão, ele segue alguns índices de confiabilidade, como, por exemplo, a gente tem que ver se o exame foi realizado de uma qualidade adequada, para que os dados que serão interpretados sejam confiáveis, né? E, mais uma vez, além da análise da camada de fibra nervosa peripapilar, que é o padrão utilizado para diagnóstico, acompanhamento do glaucoma, levamos muito em consideração a análise de camada de fibras nervosas ganglionares da região macular, que tem relação direta com o campo de visão 10:2. Esses exames, tanto o exame de OCT da camada peripapilar como o exame de OCT da região macular, eles têm banco de dados, como eu disse, para acima de 18 anos de idade, mas quando eventualmente eu tenho que examinar uma criança, o que eu faço muitas vezes, quando a criança ainda não colabora para realizar o campo, é fazer um primeiro exame dessa paciente, e eu comparo o exame da paciente com ela mesma no futuro,
não levando tanto em consideração a questão do banco de dados do aparelho. E o desenho da tomografia de coerência óptica, ela tem esse aspecto de dupla Korkova. Por quê? Porque é na região do nervo óptico onde tem a maior concentração aqui de fibras nervosas, né? Então, esse desenho que eleva e abaixa segue exatamente a classificação da espessura da camada de fibras nervosas peripapilares. Lembrando mais uma vez, aquelas duas regiões de maior fragilidade, né? A nasal inferior, a temporal inferior e a temporal superior, que estão destacados aqui em tons de vermelho e azul, e a projeção dessas mesmas regiões na análise da camada, na análise do campo de visão, desenvolvendo então o escotoma arqueado inferior na região de perda superior e o contrário, né? E hoje em voga a questão da inteligência artificial, né? Então, a inteligência artificial na área do glaucoma, eu penso que vem para agregar muito na questão do manejo do paciente suspeito, principalmente do paciente suspeito, mas também o paciente já com a doença, observando se ele está evoluindo ou não. E eu acho uma semelhança muito grande entre o que o OCT faz na análise da camada de fibras nervosas, que ele pega o dado do paciente e coloca no banco de dados do que é normal e o que é fora da normalidade. É o mesmo raciocínio de análise, né? Só que a inteligência artificial na parte do glaucoma, ele reúne vários dados, né? Reúne também, além do OCT, a retinografia, a campimetria, e alimentam um algoritmo. Eu tive a curiosidade de procurar o que é definição de algoritmo, porque para mim era uma coisa assim meio volátil, né? E a ciência de computação, o algoritmo é uma sequência finita de ações executáveis que visam obter uma solução para determinado tipo de problema. Ou seja, é uma série de dados compilados e que juntos, analisando um caso em questão, eles vão conseguir classificar se aquela situação está dentro do normal ou se está dentro do patológico. Isso seria confiável, né? Segundo um trabalho da Universidade de Nova York, que foi feito junto com a IBM, o nível de precisão desse tipo de tecnologia beira a 94%. Né? Existem alguns trabalhos que comparam 3 subespecialistas de glaucoma, analisando o nervo óptico dos mesmos pacientes. O nível de concordância não chega a esse número. Então, a gente realmente tem que entender que essa inteligência artificial vem para agregar e para ajudar a salvar a visão aí da população que sofre dessa patologia. Agora, eu vou dividir com vocês um filme, eu acho que muitos de vocês já viram, porque eu mesmo recebi através de um grupo de WhatsApp, que é essa situação da inteligência artificial na prática, né? Pega a fotografia do nervo óptico de um paciente, o equipamento ele vai fazendo a análise, comparando com o banco de dados que foi alimentado, e através da comparação ele consegue então chegar num diagnóstico. No Brasil, quem está encabeçando esse tipo de estudo é o Dr. Vital Paulino Costa. Eu tive a oportunidade de ouvir ele falar um pouco sobre esse trabalho, né? E é exatamente isso que ele faz. Ele alimenta, né, o equipamento com várias imagens de doentes e de normais e depois colocam um caso em questão para ser analisado e ser comparado. E daí se dá o laudo, a estatística e tudo mais. Bom, então depois de feito a semiologia, chegada ao diagnóstico, como que nós devemos acompanhar o paciente glaucomatoso? Essa é uma normativa da Sociedade Brasileira de Glaucoma,
que sugere que, dependendo da fase da doença do paciente, se o paciente está no glaucoma inicial, se ele é um paciente moderado, se ele é um paciente avançado, varia um pouco o intervalo de acompanhamento. O campo de visão, a documentação do nervo e a camada de fibras nervosas, bem como a gonioscopia, basicamente uma vez ao ano. A campimetria, cada 6 meses, porém, conforme a doença esteja no estado mais avançado, vem se diminuindo o espaço entre as visitas. E isso é muito importante, porque o paciente glaucomatoso, ele tem um perfil de evolução que, depois que a doença chega num nível mais avançado, por exemplo, um mean deviation aqui em torno de menos 10, né? Com uma camada de fibra nervosa já mais reduzida, abaixo de 70, 73. A gente vê que o paciente ele entra numa queda livre de baixa e de evolução da doença. Então, o importante é tentar realizar o diagnóstico cada vez mais precoce para que se tenha a oportunidade de não deixar o paciente chegar numa fase avançada da doença, o qual pouco podemos fazer muitas vezes para segurar a evolução rápida da mesma. Sobre as possibilidades de tratamento, todos sabemos dos inúmeros medicamentos hoje disponíveis, né? Terapias tríplice, mas algumas novidades que também ainda não estão disponíveis no Brasil, mas que talvez no futuro próximo estejam. Por exemplo, temos a injeção de bimatoprosta, foi lançada em março nos Estados Unidos, ela é injetada na câmara anterior e promete durante um ano conseguir abaixar a pressão em torno de 20%. É contraindicada em pacientes que têm uma contagem endotelial baixa, mas é uma terapia muito interessante, se pensando, por exemplo, no idoso, né? Não precisar ficar pingando os colírios, a qualidade de vida do paciente melhora bastante. Mesmo porque muitas vezes o paciente ele ainda não está sentindo o efeito da doença glaucomatosa. O que ele sente às vezes é o desconforto do uso diário dos colírios, como um fator de baixa na qualidade de vida, mais importante até do que a doença em si. Temos as opções dos lasers, né? A trabeculoplastia laser, que é o laser seletivo, né, para glaucoma, podendo ser feito também com o argônio laser, o laser de micropulso. Temos a ciclofotocoagulação transescleral com laser de micropulso, PPT-MP. Essa é uma atualização da antiga ciclofototerapia. Há anos atrás, a ciclofototerapia, um tratamento mais agressivo para glaucomas já com visão muito baixa, ou quase uma visão já ou sem visão, só para tratamento de olhos dolorosos, era uma opção para se baixar a pressão intraocular. Essa técnica ela avançou, ela agora é muito menos invasiva, né? E se ampliou muito o leque de tratamento através dessa nova tecnologia. Sobre as cirurgias, temos a cirurgia tradicional, né, para glaucoma, que é a trabeculectomia com mitomicina. A novidade é o uso do hologen. O hologen é uma matriz de colágeno biodegradável, de origem porcina. O que ocorre é que, devido à evolução das drogas, a cirurgia de trabeculectomia se tornou uma cirurgia bastante ingrata para o cirurgião, porque a taxa de falência e fechamentos era bastante grande. Mas o hologen, que é esse dispositivo, essa matriz de colágeno, colocado durante a cirurgia para evitar que ocorra essa fibrose, ajuda bastante na viabilidade das fístulas. Os MIGs, as ditas cirurgias minimamente invasivas. No Brasil, temos disponível o iStent Inject e o Carru, né? Poderíamos colocar aqui como o MIGS.
apesar de estar aqui embaixo, acho que classificaria como LIGS. CARU é uma lâmina onde se faz como se fosse uma trabeculotomia, né? Também uma opção. Eu não tenho experiência, né? A única experiência que eu tenho é que realmente com a stent inject. Viscocalanostomia e a cirurgia de GAT também são cirurgias opcionais, que eu também não tenho experiência com essas técnicas. Os implantes valvulares, que de novidade também foi lançado o Ahamed ClearPet. Qual que é a diferença desse Ahamed em relação ao anterior? Ele é menos volumoso, ele é mais fino, então ele fica assim muito melhor assentado no olho do paciente, evitando assim exposições que muitas vezes a gente que acaba colocando muitos implantes valvulares, nos casos dos glaucomas inflamatórios, nos casos dos glaucomas neovasculares, ou glaucomas que já foram submetidos a várias intervenções, o índice de complicação a longo prazo dos implantes valvulares gira em torno de 25%, né? E com esse novo desenho, a impressão que dá é que talvez isso seja bastante melhorado. E procedimentos ciclodestrutivos, ciclocrioterapia e ciclofototerapia da versão antiga. Aqui tem uma foto dos mix, né? Zen, Hydros, a stent inject. Aqui até nessa imagem existia o CIPES, que nós retiramos, porque como todos observaram, ele foi retirado do mercado durante o trabalho de acompanhamento da nova tecnologia ter demonstrado uma perda endotelial acima do tolerável. Então, ele foi retirado. Então, como um fluxograma do tratamento do glaucoma, vem uma sugestão. Pode-se iniciar com colírios, né, o tratamento clínico, sempre do menos invasivo para o mais invasivo. Obviamente, isso depende de cada caso a caso, que nível que está a doença do paciente, como foi o diagnóstico, mas se pudéssemos ir do menos invasivo para o mais invasivo, ficaria dessa forma. Colírios, com o tratamento clínico, os lasers seletivos ou de argônio, a fotocoagulação transescleral com laser micropulsado, as cirurgias minimamente invasivas, trabeculectomia e tudo. Lembrando que a eficiência das cirurgias antiglaucomatosas, ela é tão maior conforme o grau do risco das mesmas. Por exemplo, a trabeculectomia e o tubo têm um poder de baixar a pressão bem grande, porém o risco dela também é maior, né? Enquanto as cirurgias minimamente invasivas e o G6, que tem uma eficiência mais ou menos, o G6, que é o laser de micropulso, em baixar a pressão de 25% até 50%, alguns trabalhos mais animadores demonstram isso, né? E o risco que eu vejo da questão do G6, realmente, alguns casos de edema macular, né? Pelo menos na minha experiência, eu vou colocar mais para frente, né? Minha experiência particular em relação a isso. Mas nós temos que lembrar que os pacientes que eles vão para a cirurgia, muitas vezes eles são submetidos a múltiplas cirurgias para evitar a cegueira, como demonstrado no gráfico superior. E se o paciente está numa fase avançada da doença, ou seja, veio para uma intervenção tardia e ainda por cima a cirurgia eleita não foi a cirurgia adequada, rapidamente esse paciente evolui para a cegueira. Então, num paciente com uma doença avançada, já com uma intervenção tardia, o cuidado no tratamento, na escolha do tratamento e da melhor cirurgia é decisivo para esse paciente, porque é o que vai definir a visão até a morte ou a cegueira, né? Então, casos de glaucoma avançado, o bom senso é muito importante na tomada de decisão. Então, essa é a fotografia do aparelho ciclo G6, né? O aparelho que realiza a fotocoagulação transescleral com laser de micropulso, né?
são ciclos alternados de descargas, que é objetivo atingir o corpo ciliar e com microdescargas no corpo ciliar, diminuir a produção do humor aquoso. Existem alguns autores que pensam que pode ter um efeito secundário no trabeculado, aumentando um pouco o escoamento, né? Isso ainda carece de evidência científica confirmando. E geralmente se usa a energia total utilizada de 2 watts, né? A proposta é que se trate 180 graus superiores e 180 graus inferiores, podendo repetir, tem alguns colegas que já fazem uma aplicação dupla, né? Faz em cima, faz embaixo, repete mais uma vez, para ter um poder hipotensor maior. Então, ao meu ver, as indicações do laser de micropulso é ampla, né? A indicação é muito ampla, na verdade, para todos os casos de glaucoma. Obviamente, quando você examina o glaucoma, você vai tentar esclarecer qual é a etiologia daquele glaucoma, né? Ângulo aberto, ângulo fechado, é problema no escoamento do líquido do olho, é problema na produção do líquido do olho, né? Os glaucomas de ângulo aberto, teoricamente, teriam uma resposta melhor, né? Pensando-se que a ação do laser de micropulso é justamente no corpo ciliar para diminuir a produção do líquido do olho. Mas todos os casos de glaucoma teriam uma indicação, com exceção do glaucoma inflamatório, já que a aplicação do mesmo induziria uma inflamação ainda maior, né? Alguns colegas fazem glaucoma neovascular, eu fiz alguns casos, não tive um resultado tão animador, mas é descrito como uma opção. Ele é muito interessante naqueles olhos já muito problemáticos, que foram submetidas a várias intervenções, muitas vezes já com válvula no olho, uma trabeculectomia falida. É uma alternativa extremamente interessante nesses casos. Em pacientes pediátricos, a resposta não é tão interessante. A impressão que dá é que no primeiro mês, segundo mês, a gente consegue um efeito hipotensor, mas rapidamente esse paciente acaba se recuperando e a pressão volta para os níveis normais. A complicação que eu vejo dessa aplicação é a possibilidade, como eu disse, de edema macular, né? Dos 132 casos que eu fiz até agora, eu tive 2 casos de edema macular, que são edemas maculares não tão intensos, mas que chegam a baixar um pouco a visão do paciente. Um deles reverteu com anti-inflamatório em forma de colírios e o outro precisamos injetar a solução intravítrea para resolver o edema. Aqui está a descrição dos 132 olhos que eu tive a oportunidade de estar manejando até hoje. Faz 2 anos que eu tenho equipamento aqui na clínica. Essa não é uma análise estatística, né? Eu estou colhendo os dados ainda. Isso aqui é simplesmente uma análise matemática, que nós tivemos a curiosidade de comparar a pressão no primeiro dia, com 15 dias, com 30 dias e com 60 dias, e nos meus casos, houve uma baixa, em média, em torno de 26% da pressão basal. Mas todos os casos, eu consegui diminuir muito os medicamentos utilizados, né? Foram raros os pacientes que ficaram, por exemplo, com 2 colírios hipotensores ainda. A maioria dos casos, alguns sem colírios, outros com 1 colírio somente, e quando se busca qual seria a melhor alternativa de colírio para se introduzir nesse paciente pós-micropulso, sem dúvida nenhuma, o inibidor da anidrase carbônica tem um efeito hipotensor bem interessante. Esse é um trabalho da literatura sobre o mesmo tema, né? No caso, foram estudados 69 pacientes, né? E, no caso, ele tinha uma pressão média prévia à aplicação acima de 25, com mais ou menos aí uns 10 meses pós-aplicação, ficou com uma pressão em torno de 15. Eu achei interessante colocar um caso clínico ao término dessa apresentação, para a gente raciocinar na prática como que seria
a interpretação de um paciente retornador. No caso, é um paciente do sexo masculino, de 67 anos, já há mais de 15 anos portador da doença, com a visão já bastante reduzida no olho esquerdo, e então, com a visão, um olho único, quer dizer, né? Com 20/80, uma catarata, usando aí medicação máxima e nos procurando para resolver como melhorar a situação visual dele. O ângulo do olho do paciente fechado, uma pressão de 16, né? Um campo de visão já com defeito campimétrico, comprometendo muito próximo da região foveal. O que fazer com esse paciente, né? A nossa opção foi realizar primeiro o controle da pressão intraocular, deixar uma fístula funcionante no olho desse paciente antes de mexer no cristalino. O que me levou a essa decisão? O defeito campimétrico já muito próximo ao centro de fixação. O medo de, durante a cirurgia, devido aos aumentos de pressão intracirúrgicos, ele evoluir e perder mais a visão. Então, a trabeculectomia, deixando uma fístula funcionante, me pareceu bem mais sensato no momento. 3 meses depois, foi realizada a fasectomia e o paciente conseguiu recuperar aí em torno de 3 linhas de visão, ficando com pressão de 12. Hoje se conversa muito a respeito da cirurgia de catarata isolada na baixa da pressão. A gente sabe que a cirurgia de catarata, ela tem uma potência de baixar a pressão intraocular em torno de 2,5 a 3 milímetros de mercúrio, né? E se o paciente ele tem um ângulo do olho mais fechado, o mais interessante ainda, você pode esperar uma resposta maior ainda dessa pressão intraocular. Mas tudo isso tem relação com o quê? Com o grau da doença que o paciente está. Obviamente, se você pegar um paciente já numa fase avançada de glaucoma, usando mais de 2 colírios, você não pode achar que você vai fazer uma catarata e que você vai resolver a questão da pressão intraocular do paciente, né? Então, eu acho que é assim, a questão da cirurgia de catarata isolada funciona muito bem em pacientes com glaucoma inicial, ou os pacientes com glaucoma moderado, que não são tão dependentes de tantos medicamentos, né? Em casos de glaucomas avançados, sem dúvida nenhuma, a preocupação maior é controlar essa pressão para depois pensar na cirurgia de facoemulsificação. E lembrar que o uso do manitol endovenoso no preparo do paciente consegue preservar de forma muito interessante a camada de fibras nervosas e eu sugiro fortemente que seja feito em olhos com glaucoma mais avançado. A questão do eye stent, do eye stent inject, né? Eles são indicados, como todos sabem, não nos pacientes de ângulo fechado, mas sim nos pacientes de ângulo aberto, com doenças iniciais ou moderadas. Eu acho uma alternativa bastante interessante, o problema ainda é o custo, né, dessa tecnologia. Se no futuro for incorporado aos convênios, eu acho que seria, sim, uma alternativa bastante interessante para os pacientes. Agora eu vou abrir para algumas perguntas, caso eu possa esclarecer de alguma forma. Estou à disposição, se quiser mandar por escrito. Estou à disposição. Doutora Grace, tudo bem? Olá, tudo bem? Oi! Aqui é o Maurício pai e o Maurício filho. Em dose dupla. Dose dupla. Nós fizemos 2 perguntas no chat. Então, eu vou ler a pergunta. Primeiro, eu queria parabenizar pela aula maravilhosa, tá? E principalmente por esse último, que se você sempre tem essa questão didática fantástica aí, e por esse último slide do nosso ícone, Adib Jatene, né? Que é um modelo para todos nós. Essa frase dele é uma frase fantástica. Bom, eu queria saber o seguinte, ó, o laser micropulsado é uma técnica que funciona, né? Funciona. E ele está indicado para a maioria dos casos dos pacientes com glaucoma cônico simples, usuários de múltiplos colírios,
Ou você tem alguma, que estão lá, aqueles pacientes, todos eles vão ter ceratite punctata, olho vermelho, essas coisas, essas situações, né, a longo prazo. A gente sabe que os pacientes glaucomatosos nunca vão ficar livres do colírio, né? Você acha que todos esses pacientes têm indicação para o laser micropulsado? Você seleciona especificamente quais são eles, os que estão com mais queixa, com menos queixa? Como é que é o teu critério de seleção, assim, na vida real? Quero saber na vida real, né? Chegou no teu consultório, como é que você seleciona quem que vai para o laser micropulsado? O laser micropulsado, ele tem um leque aí de opções, de indicações. Eu acho que é mais fácil falar da contraindicação dele do que das indicações. Ao meu ver, glaucoma inflamatório, porque já vai para tubo, né? Nenhuma trabeculectomia e nenhuma outra coisa iria resolver. Glaucoma neovascular, na minha experiência, não vai muito bem, apesar de alguns colegas defenderem, né? E terem bom resultado. Mas, por exemplo, para substituir drogas, eu acho fantástico, principalmente em paciente mais idoso, porque o trauma controlado que ele faz ao corpo ciliar, no paciente idoso, até pela questão da regeneração corporal, regeneração celular, é muito mais eficiente e duradouro, e o contrário também é válido, que é a pobre resposta, muitas vezes, em pacientes mais jovens, né? Então, assim, para melhorar a qualidade de vida do paciente idoso, eu acho que vem muito bem para diminuir a dependência de drogas. Agora, se é aquele paciente já com glaucoma bem avançado, usando múltiplos medicamentos e com uma pressão-alva muito baixa necessária, eu ainda fico com a trabeculectomia, né? Porque eu acho que é uma cirurgia mais potente. A trabeculectomia é a única cirurgia que a gente consegue pressões abaixo de 10, o tubo, a pressão média pós-implante é 14, o laser de micropulso, o raciocínio é pelo menos 25% de baixo de pressão, e dentro desse universo, fazer os cálculos e pesar o benefício, né? Sempre cuidando com a questão da edema de mácula. Se o paciente tem histórico de edema de mácula prévio, eu acho que eu preferiria não arriscar e não fazer, tentar sugerir um outro tratamento. Mais uma pergunta sobre o laser micropulsado, que é um tratamento que, assim, que a gente vê que é uma tendência mesmo, né? Os pacientes que vão precisar de retratamento, é muito frequente esse retratamento no laser micropulsado para aqueles pacientes que você quer diminuir ou ficar livre ou menos dependente dos colírios, o glaucoma cônico simples clássico, né? Você poderia nos falar assim, qual que é a sua experiência em necessidade de retratamentos? Quantos por ano, em média, nos pacientes que você indica? Como é que funciona essa questão do retratamento? Os meus retratamentos não chegaram a 15%, que é o que fala a literatura, né? O que eu considero retratamento? O paciente que fez o laser de micropulso e em 3 meses ou até 3 meses a pressão não atingiu o nível que a gente esperava. Esses pacientes eu considero um retratamento após 90 dias, né? De todos esses 136 casos que eu fiz até agora, eu retratei somente 3 pacientes, né? E sobre a durabilidade da aplicação, ela é bem variável, né? Como faz 2 anos que eu estou com o equipamento, eu tenho, assim, coincidente com a literatura que mostra em torno de 85% de estabilidade da pressão alcançada após 60 dias da aplicação, em quase 2 anos de acompanhamento. Eu acho bem coincidente os dados que eu tenho em relação à literatura. Olha, o doutor Renato Murati quer fazer uma pergunta, mas eu vou fazer uma última, apesar de eu não gostar de falar muito, né? Quais são as indicações precisas dos stents na vida real por esse alto custo do procedimento? Na tua vida real, assim, hoje,
dos teus procedimentos, né, contando cirurgia fistulizante, tubo, até TREC, mais laser micropulsado, a stent, quantos por cento você usa a stent e o que você acha que é o fator limitador? Qual porcentagem você acha que é o fator limitador pelo custo do tratamento? Qual porcentagem? O custo de tratamento é o principal fator limitador, ao meu ver, né? É uma cirurgia que ela substitui colírio em glaucoma leve e moderado, né? Num paciente que vai ser submetido a uma cirurgia de catarata, colocar o iStent inject, que seriam já os dois dispositivos ao mesmo tempo, né? Tem um resultado interessante, substituiria de 1 a 2 colírios, né? Mas o problema que eu encontro realmente é o custo, porque o paciente já vai com uma cirurgia de catarata, ele já vai gastar com a lente, muitas vezes com a tecnologia do laser de femto segundo, você vai agregar e oferecer para ele, e muitas vezes ele vai falar, doutora, eu acho que eu vou ficar com o colírio mesmo, e, né? Então, assim, eu acho que o grande boom do iStent seria no momento que ele entrasse nos convênios e principalmente dos próximos MIGs que virão. E daí, esses sim terão um poder hipotensor maior, e daí muda, né, a indicação dos pacientes com glaucoma, amplia a indicação. Tia Beth, tem uma pergunta aqui, um comentário, fala. Parabéns pela aula. Obrigada, viu? Você está linda com essa janelinha. O doutor Renato tem uma pergunta. Isolino, você pode controlar daí? Ou o Israel? Quem que a doutora Beth consegue visualizar? Consigo ler. Tudo bem? Boa noite, Renato. Abraço, mão. Obrigada. Boa noite, doutora. Parabéns pela aula. Obrigada. Gostaria de saber qual o intervalo de tempo entre um campo de visão e outro, quando o primeiro vem alterado, para fechar o diagnóstico. Obrigada. Na verdade, pode ser com uma semana de intervalo, 15 dias, 3 semanas, né? Como a repetição do campo é uma repetição, né? A gente não vai pedir de novo o campo, o que eu faço na minha prática clínica? Se o paciente tiver o convênio, ele vai vir na clínica de novo, ele vai, né, tomar um tempo da gente novamente. Eu marco para além de 3 semanas, né? Por motivo até da questão da consulta, porque o exame eu não vou pedir novamente. Agora, se é um paciente, doutora, mas eu estou passando por aqui, eu quero fazer logo. Não tem assim, pode ser até no dia seguinte, né? É que o campo de visão, ele é muito dependente da colaboração do paciente no dia. Se o paciente está cansado, se o paciente está nervoso, a questão do olho centro, são várias questões que oscilam um bom resultado de campo. E também tem aqueles pacientes que eles nunca vão conseguir fazer um campo bem feito, né? Daí vem a tecnologia de OCT para nos ajudar a substituir aí a questão do campo no acompanhamento do paciente. Oi, Rafa, boa noite, tudo bom? Sim. Verdade. Então, eu fiz essa pergunta para o Joel Schumann, em 2003. Ele respondeu assim para mim. Na verdade, era a curva tensional, porque eu vi que eles não faziam lá. Ele respondeu assim para mim: quando o paciente piora, eu vejo no exame. Né? Quando o paciente... ele é defensor, né, do teste de sobrecarga. Entendi. Eu tinha uma época que eu usava mais para tentar substituir a curva tensional, porque eu acho ela mais prática. O teste de sobrecarga hídrica que a gente lê, se ele aumenta mais de 6 milímetros de mercúrio, né, seria um teste positivo, né? Eu ainda faço em alguns pacientes
pacientes que sempre estão com a pressão boa, mas que eu fico insegura em falar para o paciente, ó, vem daqui 6 meses, fico insegura, vem daqui 4 meses, eu faço um teste, porque se o teste vem estável, eu respiro aliviado. Agora, se o teste mostra picos, né, sem piora nos exames, eu não sei até que ponto só isso me levaria a indicar um procedimento mais invasivo, né? Hoje falam de tanta coisa, né? O último trabalho sobre a meditação, né? Diz que meditar abaixa mais a pressão, às vezes, do que uma droga, né? Por causa da liberação de cortisol. Pacientes oscilaram a pressão mais do que 8 milímetros de mercúrio, dependendo da situação de estresse, né? Então, assim, a questão da medida da pressão pontual, eu acho que o teste de sobrecarga hídrica acaba sendo uma medida de pressão pontual. Fica difícil você tomar uma decisão mais invasiva baseada só nisso, né? Eu acho que ajuda a raciocinar, né? Mas a grande questão é você ter aquela sensibilidade de olhar o nervo, ver que o nervo está pálido, né? Ter o controle do paciente. Eu sei que às vezes isso na prática é difícil, né? Você conseguir ter aquele paciente que controla, que vem e faz o controle como você pede. Mas isso seria o ideal, né? Até eu não entrei em detalhes, porque, como eu disse, tanto o exame de campo de visão como o de OCT é um tema de aula à parte, de 3 aulas, pelo menos. Mas tem lá o índice de probabilidade, a flutuação. Então, assim, tem toda uma forma de se analisar o campo, saber se o paciente está progredindo ou não, ou se aquilo é só uma flutuação. Tem um monte de paciente que flutua, que vem no teu campo, o campo é confiável, mas ele está somente flutuando, né? Então, não é um defeito realmente que progrediu. Então, são várias armadilhas, pegadinhas que o OCT entra para diminuir a chance de erro. A hipertensão ocular é um fator de risco para glaucoma, né? Se o paciente é muito estressado, muito nervoso, minha pressão ocular, né? Você vê que aquilo está incomodando, né? Eu até passo um colírio hipotensor a pedido do paciente, mesmo falando que a gente sabe que tem o trabalho de hipertensão ocular, que você tem que tratar 10 pacientes hipertensos para um ter benefício. Então, não tem que se tratar. A não ser que a pressão intraocular seja acima, por exemplo, de 23 milímetros de mercúrio, porque daí aumenta o risco de ter uma oclusão de ramo venoso, alguma coisa nesse sentido, né? Mas pacientes hipertensos oculares clássicos, o acompanhamento é ainda a saída mais lógica, né? Lembrar da paquimetria, lógico, né? A hipertensão ocular mais placa de 600, né? Então, acompanhar. É um fator de risco como um aumento de escavação, né? Mas acho que não é sair tratando todo hipertenso. Já tem um hologinho? Tenho, eu tô até usando um bom tempo, ajuda muito, na verdade mudou minhas fístulas, né? Eu estava extremamente desanimada em fazer trabeculectomia, que era um tal de fechar, coração palpitando para ver o paciente, que você nunca sabe como que iria estar, né? E nossa, ajuda bastante, né? Eu estou gostando bastante, inclusive, eu até ampliei a indicação. Pterígio jovem, eu estou pondo também, porque é muito tranquilo de se lidar, eu acho que ajuda, o raciocínio é o mesmo, né? Diminuir a produção de fibroblasto ali, então, assim, estou gostando bastante. E também pode ser posto em tubo. Tá? E ainda se considera 20% no exame de campo aceitável até 20% de falso positivo? É 20% falso positivo, falso negativo ainda, assim, pela regra lá da interpretação daquele fluxograma, né? Mas, às vezes, é interessante que, às vezes,
a todos aqueles dados de perda de fixação, falso positivo, falso negativo, todos aqueles tópicos que a gente segue para saber se o exame de campo é confiável ou não, às vezes estão todos dentro do que seria confiável. Eu olho o campo, eu vejo que é um defeito de campo que não está na topografia, não é para ser de glaucoma, umas coisas meio perdidas. Então, repetir se for campo positivo, né? Você vê uma doença principalmente nessa região inferior, naqueles pontos mais, né, vulneráveis, e que o campo 24,2 ou 32 está normal, faz um 10,2 que às vezes aparece alguma coisa que está escondida ali, porque entre os estímulos do 24,2 ou 32 é onde estava a mancha, que só o 10,2 vai tentar. E nesse 10,2, quando aparece a diminuição da sensibilidade foveal, quando você olha aquele paciente que fez o 10,2 que estava sendo grande, tem diminuição da sensibilidade foveal no 32 e 24,2 ou não? Você sabe que eu não comparei isso? Até uma ideia interessante, né? Para ver se serviria como... Como um parâmetro, né? Até uma ideia interessante, eu não me atentei a isso, né? Ó, esse aqui está com a sensibilidade foveal diminuída, eu vou pedir o 10,2, para não fazer um 10,2 desnecessário, né? Como que é o pós do... Muito tranquilo. Muito tranquilo. Isso que eu faço, vai fazer uma treca, vai fazer o micropulso. Um micropulso. O paciente volta bem, complicações de micropulso. Edema macular raro, tive 2 casos só em 132. Uma leve midríase persistente por 15 dias em 2 pacientes, depois voltou ao normal. Alguns casos de piora do olho seco, por conta das stem cells. Mas se você fizer a aplicação 2 milímetros do limbo como deve ser ali, não é para ter esse tipo de problema de piora de olho seco, né? Mas é descrito, uma desepitelização crônica, pós-micropulso, provavelmente no olho já muito, né, comprometido. Nada, o olho fica assim, porque na verdade você induz uma uveíte, né? Uma uveíte controlada. O laser de micropulso é isso. Só que é uma uveíte que você fez um dano tissular. Se você faz uma análise histopatológica, você não vê assim um dano real, mas ocorreu ali um trauma no corpo ciliar. Esse trauma fez diminuir a produção do humor aquoso e por isso baixar a pressão. Por isso que aí vai o raciocínio, mas é um glaucoma de ângulo aberto, é um glaucoma de ângulo fechado. Então, assim, se você fizer um micropulso no ângulo fechado, vai baixar a pressão? Vai. Mas a etiologia do glaucoma está na drenagem. Eu acho que um paciente assim ficaria muito melhor com uma TREC, né, teoricamente, do que a questão do laser do micropulso, mas pode ser feito também. O uso pós-operatório é assim, Predforte, 4 vezes ao dia, por 5 dias, depois 3 vezes ao dia por 5 dias, 2 e 1, até parar. Eu tiro a prostaglandina uma semana antes, deixo os demais hipotensores e vou tirando conforme a resposta hipotensora alcançada. E sempre tem uma tendência a manter depois o inibidor de anidrase carbônica, porque ele potencializa o efeito do inibidor da anidrase carbônica. Acho que justamente pela atuação principal do inibidor ser na questão da produção do humor aquoso. E a última pergunta, mas como você tira o colírio, o que você se baseia para poder tirar o colírio do paciente depois que parou? Isso na aula acho que ficou faltando falar, porque é um dado importante, que é a tal do pio-alvo do paciente. Então, todo paciente que entra no meu consultório com os exames, depois de eu examinar o paciente, aquele paciente ele tem uma pio-alvo na testa dele. É aquela pressão que ele tem que ter para a doença não evoluir. Então, se eu for tirar colírio ou não, é baseado na pressão-alvo que eu decidi aquele paciente, que daí entra a espessura da córnea,
a fase da doença que o paciente está, o número de colírios que ele está usando, né, o defeito do campo, a camada de fibra nervosa, você junta tudo isso e você define qual que é a pressão-alvo do paciente. Doutor Eduardo, obrigada, Eduardo, parabéns pela aula, obrigada. E o doutor Cid. Paciente que não tem condições financeiras de arcar com todos os exames, para escolher só um, seria a campimetria, paciente adulto? Sim, a campimetria é o exame padrão ouro. Agora, tem que ver bem o nível de cooperação do paciente, né? Porque precisa ter uma campimetria que você também não pode confiar no resultado, é preferível um OCT, mas a campimetria é o padrão ouro. Acho que a primeira pergunta. É do Dr. Maurício. Ah, doutor Maurício, que ele depois perguntou verbalmente. Isso, muito bom. Passamos um pouquinho, né? Pessoal, quero agradecer muito a presença de vocês. Tomara que eu tenha ajudado de alguma forma, viu? Agradeço quem participou. Estou à disposição qualquer coisa. Muito obrigada. Depois a gente vai fazer a análise estatística dos casos nossos aqui. A gente só fez um quebra-galho para poder apresentar a oportunidade da aula. Obrigada. Boa noite.